Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para uma gravação de mais um vídeo, o nosso vídeo denominado Equação Polinomial Parte 1. Por que Parte 1, professor? Bom, porque esse assunto é um assunto comprido e várias técnicas que a gente tem que aprender, então eu dividi ele em 3 partes. Primeira parte, equação polinomial como sendo a equação do primeiro grau. Um segundo vídeo, equação do segundo grau. E um terceiro vídeo vai ser equação polinomial de grau maior do que 2, ou seja, a partir de grau 3, certo? Então agora vamos dar continuidade e vamos relembrar um pouco, ou aprender sobre a equação do primeiro grau. Bom, o que é uma equação do primeiro grau em x? É toda equação da forma x mais b igual a c, com a pertencente aos reais diferente de zero e b e c pertencente aos reais. Bom, nessa definição nós temos algumas características importantes para ser discutidas. Bom, primeiro, uma equação do primeiro grau em x. Por que em x? Bom, porque aqui eu estou considerando que a minha incógnita é em x. Lógico, é o único jeito? Não. Pode ser em x, pode ser em y, pode ser em z, ok? Então, isso daí é independente de que seja, tem sempre uma incógnita. Bom, agora, outro detalhe. O a tem que pertencer aos reais diferentes de zero. Por que tem que ser reais diferentes de zero? Porque caso contrário, se o a fosse zero, a gente não teria incógnita e a gente estaria com uma igualdade apenas de números, certo? Bom, exemplos de equação do primeiro grau. 3x mais 5 igual a 10, menos 2x mais 18 igual a 9. Bom, só para entender direitinho, no primeiro exemplo, 3x mais 5 igual a 10, o meu a vale 3, o meu b vale 5 e o meu c vale 10. No segundo exemplo, menos 2x mais 18 igual a 9, o a vale menos 2, o b vale 18 e o c vale 9. Bom, os próximos exemplos vocês vão ver que estão um pouquinho diferente dessa definição, mas daqui a pouco eu explico por quê. Bom, x sobre 3 menos 2x sobre 7 igual a 3x mais 7. Bom, professor, essa daí não está com aquela cara de ax mais b igual a c. Sim, realmente não está. Mas após a gente apresentar operações matemáticas aí, a gente consegue reescrever ela daquela forma, ok? Novamente, 2 vezes o x menos 3 mais 10 vezes 2x menos 7 é igual a menos 5 vezes menos x menos 5 mais 3 vezes x mais 6. Essa daí também, após a gente aplicar todas as operações dessa equação, a gente consegue reescrever daquela forma. Bom, x vezes x menos 3 mais 10 vezes 2x menos 7 é igual a x quadrado mais 3x menos 5. Ué, professor, aí apareceu um x quadrado e nós não estamos falando de equação do primeiro grau? Vamos voltar lá na definição. Ó, é ax mais b igual a c. Olha o meu x está como uma equação, está com elevado a 1. Então nós estamos falando de o x tem que ter só 1 elevado a 1. Sim, realmente. Só que essa equação aí, ela ainda não está naquela forma. Então, o que vai acontecer? A hora que a gente desenvolver todas essas operações, podem ter certeza que o x quadrado daqui vai ser eliminado com o x quadrado daqui, ok? Então, vamos com calma, nós vamos fazer todos esses exemplos. Bom, e como que a gente resolve uma equação do primeiro grau? Bom, para resolver a equação do primeiro grau, nós fazemos operações matemáticas de forma que a incógnita x fique isolada. Como assim isolada? Vai ficar, por exemplo, no primeiro membro, apenas o x. Então, como que a gente faz? Por exemplo, se a gente pegar a equação geral, ax mais b igual a c. A gente, primeiro caso, vai pegar esse b, ok? Que está somando, ele vai passar para o segundo membro, subtraindo. Então, vai ficar ax igual a c menos b. Bom, agora para facilitar os nossos cálculos, observem aqui, o c é um número real e o b é um número real. Quando subtraímos dois números reais, o que acontece? Vai dar um número real. Então, esse número real eu chamei ele de k. Então, ficou ax igual a k. Fazendo o ax igual a k, agora para isolar o x, o a está multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo. Então, eu tenho que o x é igual a k sobre a. Então, essa daqui é a solução da minha equação. Bom, vamos fazer agora com números, né? Para ficar mais fácil. Então, voltando lá nos nossos exemplos. 3x mais 5 igual a 10.
Bom, eu tenho que isolar o x. Então, vamos passar o 5 para o segundo membro. Ele está somando, passa, subtraindo. Então, fica 3x igual a 10 menos 5. 10 menos 5 é 5. E agora o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, 5 dividido por 3. Então, chegamos que o nosso x é o quê? 5 terços. Então, a nossa solução é 5 terços. Menos 2x mais 18 igual a 9. Bom, o 18 está somando, passa para o outro membro, subtraindo. Então, fica menos 2x igual a 9 menos 18. 9 menos 18, menos 9. E agora o menos 2 está multiplicando, passa, dividindo. Menos 9 dividido por menos 2. Bom, essa divisão não dá exata, né? Então, podemos deixar a fração. A única coisa que nós temos que fazer é a regrinha de sinal. Menos dividido por menos dá mais. Então, a minha solução é x igual a 9 meios. Então, a minha solução, 9 meios. Bom, essa daqui ainda não está na forma geral de equação do primeiro grau. Então, vamos reorganizar elas. Bom, como eu tenho soma e subtração de fração, eu vou fazer o quê? O mínimo múltiplo comum. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 7? Bom, como ambos são números primos, o mínimo múltiplo comum, ou conhecido também como MMC, né? Basta fazermos o quê? A multiplicação. Então, fica 3 vezes 7, 21. Então, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 7 é 21. E após a gente descobrir o mínimo múltiplo comum, como que a gente chega na continuação da nossa conta? A gente pega o mínimo múltiplo comum, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então, 21 dividido por 3 dá 7 vezes x, 7x. 21 dividido por 7, 3 vezes 2x, 6x. 21 dividido por 1, 21 vezes 3, 63. 21 dividido por 1, 1 vezes 7, 147. Opa, calma aí. 21 dividido por 1, 21 vezes 7, 147. Bom, como nós tiramos o mínimo múltiplo comum em ambos os membros, numa igualdade, nós podemos cancelar o denominador. Então, ficamos apenas o quê? 7x menos 6x igual a 63x mais 147. 7x menos 6x dá x. O 63x está no segundo membro, passa para o primeiro membro, menos 63x. E fica igual a 147. X menos 63x, menos 62x. E fica igual a 147. Isolando x, passando menos 62 e subtraindo. Então, fica 147 dividido por menos 62. Esse número não dá para a gente dividir e não dá para a gente simplificar. Então, basta fazer a regra de sinal. Mais dividido por menos, menos. Então, o meu x é igual a menos 147 por 62. Bom, então a nossa solução, 147 por 62. Exemplo 4. O que nós temos que fazer? Nós temos uma multiplicação em frente a um parênteses. Como que a gente aplica? Fazendo o distributivo. Então, 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 3, menos 6. 10 vezes 2x, 20x. 10 vezes menos 7, menos 70. Igual, menos 5 vezes menos x, 5x. Ó, menos vezes menos mais, e 5 vezes x, 5x. Menos 5 vezes menos 5, mais 25. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 6, 18. Bom, agora vamos reorganizar. Trazer todos os x para o primeiro membro, os que não tem x para o segundo. Então, fica o 2x, o 20x, era 5x, vem menos 5x, era 3x, menos 3x. Era menos, ó, o 25 já está aqui, o 18 já está aqui, era menos 6, vai mais 6, era menos 70, mais 70. Bom, agora fazendo essa conta, 2 mais 20, 22, tira 5, 17, tira 3, 14x. 25 mais 18 mais 6 mais 70, 119. Agora isolando o x, então x é 119 por 14. Bom, essa fração já dá para simplificar. Simplificando por 7, vai ficar 17 meios. Então a nossa solução é 17 meios. Até aqui ok, pessoal? Tudo bem? Tudo tranquilo? Agora, x vezes x menos 3, mais uma vez, temos que fazer distributivo. Então, fazendo a distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 3, menos 3x. 10 vezes 2x, 20x.
10 vezes menos 7, menos 70. Isso é igual a x² mais 3x menos 5. Bom, levando agora todos que tem x, inclusive o x², para o primeiro membro, vamos ver o que acontece. Ó, x², o x² que estava aqui ficou menos x², menos 3x mais 20x, o 3x que estava no segundo membro, menos 3x. Lembra que eu tinha comentado? Que para ser a equação do primeiro grau, esse x² deveria ser simplificado, eliminado. E é o que acontece, ó, x² menos x² dá zero. Então, menos 3x com mais 20x, 17, tira 3, 14x. 70, tira 5, 65. Bom, passando 14 dividindo, 65, 14 avos. Bom, mais uma vez não dá para simplificar, então a nossa solução, 65 sobre 14. Ok? Bom, e agora um exemplo aplicado. Esse exemplo veio lá da UFG, Universidade Federal de Goiás, no ano de 2010. Uma agência de turismo vende pacotes familiares de passeios turísticos, cobrando para crianças o equivalente a 2/3 do valor para adultos. Uma família de 5 pessoas, sendo 3 adultos e 2 crianças, comprou um pacote turístico e pagou o valor total de R$ 8.125. Com base nessas informações, calcule o valor que a agência cobrou de um adulto e de uma criança para realizar esse passeio. Bom, que nem eu costumo sempre falar para os meus alunos, tá? Toda vez que você tem um problema e você tem que dar letras para esse problema, ou seja, você tem incógnitas, sempre dê nome aos bois. Como assim, professor? Bom, você tem que explicar o que você está chamando de x, y, z, w, independente de qual letra que você vai colocar. Bom, então nesse daí eu tenho dois problemas. Descobrir quanto vale o do adulto e quanto vale o da criança. Bom, eu tenho uma vantagem. O da criança é 2/3 do adulto. Então, se eu descobrir o do adulto, eu também sei o da criança. Então, o que eu vou fazer para resolver? Eu vou chamar de x o preço pago por um adulto. Bom, como consequência disso, o que vai acontecer? 2/3 de x é o preço pago por uma criança. Bom, agora a gente consegue fazer o quê? Montar a equação do nosso problema. Então, vamos lá. Eu tenho 3 adultos e 2 crianças. Como cada adulto vale x, o preço que ele pagou, então eu tenho 3x. Eu tenho 2 crianças. Como cada criança pagou 2/3 de x, então eu tenho o quê? Mais 2 vezes o 2/3 de x. Somando os dois valores, a gente chega no valor pago, que foi de 8.125. Bom, fazendo essa multiplicação 2 vezes 2/3 de x, eu tenho que 3x mais 4/3 de x vai ser igual a 8.125. Bom, mais uma vez tirando o mínimo múltiplo comum, entre 1 e 3, é 3. Então vai ficar 3 dividido por 1, 3 vezes 3x, 9x. 3 dividido por 3, 1 vezes 4x, 4x. 3 dividido por 1, 3 vezes 8.125, 24.375. Mais uma vez, numa equação, como a gente tirou o mínimo múltiplo comum dos dois membros da equação, posso eliminar o denominador. Então, vai ficar 9x mais 4x igual a 24.375. 9x mais 4x, 13x. Então, 13x é igual a 24.375. Bom, e agora, isolando o x, o 13 passa dividindo. Então, eu tenho 24.375 dividido por 13. Fazendo essa conta, a gente chega que o x é igual a 1.875. Então, portanto, um adulto pagou 1.875. Bom, que nem nós já tínhamos discutido, a criança paga o quê? 2/3 de x. Então, quanto que uma criança pagou? 2/3 de x é a mesma coisa que 2/3 vezes 1.875. Apenas relembrando como que a gente faz essa operação. 2 vezes 1.875 dividido por 3. Então, fazendo essa conta, quer dizer que a criança pagou R$ 1.250. Certinho? Bom, mais uma vez, quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Aguardo vocês para o próximo vídeo, tá? E não esqueçam, a matemática não é complicada. A falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.